Olá, pessoal que acompanha o canal Paradesporto Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Sejam bem-vindos. Nosso entrevistado de hoje é o treinador de paraatletismo Eduardo Leonel, que fala diretamente de São Paulo, capital. No bate-papo de hoje será abordado o tema Ensino-aprendizagem do paradesporto para usuários em cadeira de rodas. E eu, Rafael Moreira, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo entender as particularidades e características do processo em atletas que têm, do processo de ensino-aprendizagem em atletas que têm uma forma única de deslocamento, no caso, a cadeira de rodas. Nosso entrevistado é treinador de paraatletismo, sendo especialista em corridas de cadeira de rodas. Ele é bacharel e licenciado em Educação Física, com pós-graduação em Esporte e Atividade Física para pessoas com deficiências e em treinamento esportivo, além de ser técnico de atletismo nível 3 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. É fundador e coordenador da Fast Wheels, entidade que promove a iniciação, aperfeiçoamento e rendimento no paradesporto na cidade de Santos, São Paulo. Participou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 como treinador e, desde 2020, é o treinador nacional dos setores de cadeira de roda e Petra do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ministra cursos sobre paraatletismo no Brasil e no exterior. Então, é com imensa honra que recebemos para esse bate-papo o treinador Eduardo Leonel. Boa tarde, agradecemos sua presença e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço o convite. Sempre muito bom um espaço para que a gente possa falar de esporte paralímpico, paradesporto, e em especial corrida em cadeira, esporte em cadeira que eu gosto bastante, na minha área de atuação. Perfeito, Leonel. Então vamos para a nossa primeira pergunta, né? Eu queria que você contasse um pouco como você começou a trabalhar com paradesporto e em que momento passou a se especializar nas provas aí em cadeira de rodas. Bom, eu sou oriundo da área de academia, né? Toda a minha formação, ela inicialmente na área acadêmica era para o futebol, depois ela tornou treinamento de força, academia, estética e bem-estar, né? E eu sou funcionário público de Santos, e a gente trabalhava na academia, né, num local de sala de musculação, que é atendimento ao público, e começou a ter uma demanda grande de pessoas com deficiência procurando, aquilo me despertou bastante interesse. Então, a princípio, eu comecei a trabalhar com a área de saúde e reabilitação para pessoas com deficiência, então essa foi a minha principal, meu start, né? Eu nunca fui da área do atletismo, né, convencional, e eu já entrei no atletismo através da corrida em cadeira, né? Foi quando um atleta treinava em horário alternativo, né? E eu me interessei bastante pelo ele ia para a cadeira, cadeira de corrida até o local, e usava muleta. Então comecei a me interessar bastante e resolvi, fiz um convite para ele vir treinar comigo, fazer trabalho de força, né? E aí foi onde eu comecei a me apaixonar pela modalidade. Eu tive que ir fora do país, comecei a entrar dentro do circuito paralímpico e fui para a Argentina, onde eu fiz um camping training lá durante 15 dias com o treinador Alberto, com o treinador da seleção nacional, hoje presidente do Comitê Paralímpico Argentino, e aquilo realmente mudou minha vida no lado profissional, né? Então, assim, eu entrei, comecei a trabalhar, e trabalhava paralelamente com reabilitação, mas eu já entrei no atletismo pela corrida em cadeira, e aí comecei a trabalhar outras classes. Hoje tem atletas de outras classes funcionais, atletas amputados, paralisias cerebrais, mas a minha entrada no atletismo foi pela corrida em cadeira. Talvez o que me tornou tornou possível com que eu me destacasse um pouco mais, porque a gente não tem o histórico do atletismo. Eu consegui enxergar a corrida em cadeira de uma forma diferente, como ela tem que ser em relação aos atletas deambulantes, né? Muito interessante isso que você comentou, né? De você não ser do atletismo e, na verdade, ao invés disso ser um ponto negativo, né, para sua atuação em cadeira de roda, acaba sendo um ponto positivo que você vem com menos vício da questão do esporte convencional, né? E consegue trazer ideias novas, né, para a corrida em cadeira, que a gente sabe tem aspectos muito diferentes, né, de uma corrida de andantes, ambulantes ou de pessoas sem deficiência. Muito bacana. E aí a segunda pergunta é: o que você considera serem os principais pontos de atenção
em relação ao processo de ensino-aprendizagem na iniciação ao paradesporto para usuários em cadeira de rodas, né? Então, como você bem falou, você acabou começando a trabalhar ali com pessoas com deficiência na área de reabilitação, treinamento de força, tudo mais. Mas a gente sabe que, e ali você vai ter um processo de ensino, aprendizagem, né? Mas a gente sabe que no esporte envolve muitas outras coisas, né? Que não estão relacionadas ali ao treinamento de força. Então, queria saber quais os principais pontos de atenção que você que teve que começar do zero, como você bem falou, em relação a esse processo de ensino-aprendizagem na iniciação, que é uma das coisas que você também já fez e faz ali, principalmente ali com a equipe do Fast Wheels. Na verdade, quando a gente pensa em corrida em cadeira, em esporte em cadeira, a gente tem que entender o processo mecânico e pedagógico de uma forma diferenciada. Quando a criança, as necessidades de uma criança convencional, deambulante, ela é completamente antagônica à criança que é cadeirante, né? O que a criança deambulante precisa desenvolver dentro do período de desenvolvimento motor é diferente do cadeirante. O cadeirante precisa de habilidades que consigam trazer com que ele tenha uma boa habilidade e autonomia com a cadeira. Posteriormente, né, a gente consegue desenvolver o lado desportivo. Mas o que a gente vê na realidade hoje são crianças que vêm com pouca noção corporal, né, com pouca habilidade em manusear a cadeira de rodas. As crianças não sabem empinar a cadeira, as crianças não sabem, não têm autonomia, não têm nível de força para deslocar a cadeira. Então, o que a gente tem hoje, grande cenário que a gente vê da pessoa em cadeira de rodas, principalmente crianças, são crianças que normalmente os pais fazem toda a parte do AVD para ele, ou seja, desloca a cadeira, ela é deslocada pelos pais e não tem uma autonomia. E a questão é da criança ter uma vivência motora, principalmente estímulos de brincar, né, de sair da cadeira, ir para o chão. Isso desenvolve aspectos importantes para que essa criança, quando ela vier adentrar no esporte, ela já tem um repertório motor maior. O que a gente tem hoje com a criança com deficiência, isso de fato comum, é que a criança com deficiência ela divide o espaço do treinamento, né, o espaço do brincar, o espaço lúdico, com fisioterapia, com reabilitações, com área de reabilitação. Teoricamente, ela tem menos tempo, né, e menos condições de interagir com as outras crianças e aí estimular as partes, ter um desenvolvimento motor adequado. A gente pega a criança, às vezes, com 13, 14 anos, você vai jogar basquete, ela não sabe o que é a bola, ela parece que está jogando uma pedra nela, então ela não tem essa vivência básica, não desloca a cadeira. Então a gente acaba dizendo, que eu costumo dizer, a criança que é mais arteira, aquela criança que vai para o chão, é a criança que quando vem para o esporte está mais pronta para nós. Então o que eu vejo? Hoje a iniciação, infelizmente, eu tenho que trabalhar o básico, eu tenho que trabalhar a parte coordenativa dessa criança, o se deslocar numa cadeira, aprender a se deslocar, porque muitas vezes, apesar dela viver nessa condição, ela não o faz. E aí a gente tem a criança também que não usa cadeira. Temos adultos também que não usam cadeira. E aí sim o processo é outro. Aí ele tem que ser ensinado porque ele deambula, uma criança amputada, uma criança de repente que usa muleta, só que no esporte ela vai usar cadeira de rodas. Então eu gosto muito de dizer que às vezes a cadeira esportiva que a gente costuma dizer, o atletismo ele é a porta de entrada, é a base de todos os esportes. No meu esporte em cadeira eu não diria isso, né? Eu gosto muito mais do basquete. Eu gosto muito mais que essa criança ela compartilhe outras modalidades para que ela venha com uma vivência motora básica para quando ela sentar numa coisa de cadeira, ela já tenha todas essas habilidades. Então a gente inicia assim, cadeira de basquete, cadeira de tênis, que a criança consiga ter condições mínimas de deslocamento, para quando ela pegar um equipamento que é diferente, que você precisa ter uma habilidade motora maior, essa criança já tem, não só criança como adulto, né? O caso que eu tenho hoje da Vanessa. A Vanessa iniciou comigo com 24 anos amputada. E ela nunca tinha andado de cadeira de rodas. Então ela iniciou todo o processo na escolinha, como as demais crianças. Uma cadeira de basquete, aprendendo a jogar basquete, se deslocar com a cadeira, mudança de direção, aprender a empinar uma cadeira, para quando ela pudesse ir para a cadeira do atletismo, ela tivesse esse bom repertório motor. Mas o que a gente percebe hoje na realidade é isso, é que é pouco estimulado, né? Até mesmo na educação pré-escolar, a criança fica presa à cadeira, ela não sai da cadeira para brincar, para o lado lúdico, para fazer as atividades da educação física, e também na própria cadeira de rodas ela é pouco estimulada. Às vezes a cadeira não é adequada,
Então, são vários problemas que a gente tem desse processo. Eu acho que a gente deveria, principalmente no contraturno escolar, quando você trabalhar com crianças, dividir em grupos, usuários em cadeiras de rodas, as necessidades motoras são outras, a gente precisa pensar nesse processo também. Muito bom, Edu, muito bom, muito bom. E questão das atividades de vida diária, né? É algo que eu não estou na iniciação do paradesporto já há algum tempo, né? Minha outra experiência foi ali em 2018, ali na DD, no projeto que a gente tinha. Mas ainda assim, até hoje, nos cursos, eu relato das experiências que eu tive ali, que eram exatamente as mesmas que você relatou, né? Então, muitas vezes, uma criança, um adolescente, alguém que tem uma deficiência congênita, né? Ou mesmo que tenha sido adquirida ali na infância, acabam que os pais ou aqueles que o cuidam acabam fazendo tudo para aquelas crianças, né? E aí eles matam a autonomia daquilo que ela podia estar aprendendo, né? Do básico, né? Tive uma professora na faculdade que ela sempre falava, já falei isso em outras entrevistas, que a cadeira de rodas faz parte do corpo daquele que tem como essa sua única forma de deslocamento. Então ela precisa fazer tudo, como você falou, né? Empinar, descer uma rampa, saber deslocar para frente, para trás, rodar, enfim, tudo, para que então ela possa se desenvolver plenamente no esporte, né? E essa questão que você trouxe também das vivências motoras, de realmente construir uma base, né? Então isso é muito importante. Às vezes um profissional vai fazer, não, já vamos desenvolver aqui a cadeira em carreira, mas primeiro você precisa construir uma base sólida, porque a cadeira é a maneira, né? Claro que no atletismo e em outras modalidades tem os exemplos dos ambulantes, que também vão iniciar do zero ali no processo da cadeira, mas eu acho que isso é muito importante, e foi excelente aí você trazer para a gente toda a sua experiência nesse sentido. Quer complementar? E só um adendo, Rafa, outra situação que nós temos que é difícil, que é algo complexo até, que não só corrida em cadeira, mas eu digo em geral no esporte em cadeira, é entender que muitas vezes aquele menino deambula de uma forma com apoio de uma muleta, com andador, só que para a prática esportiva ele vai precisar de uma cadeira. Né? E isso muitas vezes os pais não enxergam como uma coisa positiva. Eles enxergam assim, olha, eu lutei tanto para o meu filho sair da cadeira, ele não vai voltar para a cadeira de rodas nem para praticar esporte. Então esse é um desafio que a gente tem também. Convencer esses pais que a cadeira ela é uma ferramenta que vai dar liberdade para aquela criança. Ela não é uma prisão. Ela é uma ferramenta que vai dar uma liberdade para a prática esportiva, tanto desportiva de alto rendimento futuro, como recreativa. Né? Então, uma criança que não tenha habilidades motoras suficientes para ser um atleta, mas que ela tenha uma cadeira que ela consiga, ela usa de muleta, ela consegue interagir, participar de um pega-pega, de umas atividades lúdicas dentro de um contexto escolar e de amizade. Então, às vezes, esse papel, talvez, também, no processo de reabilitação seja importante. Os outros profissionais, fisioterapeutas, psicólogos e também nós, profissionais de educação física, também já comecem a mostrar esse caminho para os pais também, que a cadeira não é uma prisão, que é uma alternativa, que o menino deambular pequenas distâncias, bacana, mas você vai levar andar no shopping, o menino que deambula de muleta com dificuldade, vai ser muito maçante. Então a cadeira vai ser uma alternativa interessante para ele de locomoção, vai ser uma coisa positiva e não negativa. Muito bom, Du, muito bom. Vou só deixar, nem vou comentar nada, só vou colocar esse conceito que você falou, que eu nunca ouvi ninguém falando, a cadeira não vai ser uma prisão, vai ser a liberdade, né, talvez, daquela pessoa. Então, se você achou esse trecho interessante aí, você está assistindo, conhece algum pai, mãe, alguém que cuida de uma pessoa com deficiência, que talvez tenha esse olhar, né, uma pessoa ali que ambula e tem restrições à cadeira, manda esse vídeo aqui, essa entrevista, porque conhecimento é o que gera liberdade também, né? Principalmente o conhecimento aplicado, e aqui com o Edu a gente tem bastante conhecimento nessa área. Então vamos para a próxima pergunta, que eu queria que você relatasse, acho que você já comentou, né? Um pouco na sua resposta, ou a grande parte. Então vamos para a terceira pergunta, né? Quais costumam ser as principais dificuldades de um usuário em cadeira de roda na iniciação ao paradesporto, como trabalhá-las, né? Você já comentou algumas na resposta anterior, mas eu queria que você pudesse complementar essa sua fala das dificuldades ali da iniciação e como a gente pode trabalhar. Pensando dentro do aspecto pedagógico que a gente falou, né, que é fundamental,
né, a questão da autonomia, isso tudo implica dentro do processo do equipamento. Né, o equipamento esportivo adequado, o equipamento que a criança tenha para a prática de iniciação esportiva, mas principalmente o equipamento que ela usa de acessível, ou seja, que aquela cadeira seja adequada, a cadeira de AVD dele esteja adequada para que ele tenha condição básica de desenvolver as capacidades que a gente está falando atrás. O aspecto pedagógico, o aspecto motriz dele, depende muito do equipamento. Você pega uma cadeira larga, uma cadeira hospitalar. Então, as crianças estão com equipamentos que, às vezes, são muito fora da realidade, né? Muito por falta de um custo muito alto. Tem poucos fabricantes no país também com qualidade boa e um preço acessível. Então, a gente tem cadeiras pesadas. As pessoas, em vez de usam muito pouco monobloco, acabam usando cadeira em X, pensando na prática de guardar no carro, de guardar em casa, e não pensa naquilo que a criança vai ter como desenvolvimento. Mas ela vai crescer, eu vou fazer uma cadeira maior porque ela vai crescer dentro da cadeira. Não, você vai criar deformidades, essa criança vai ter uma escoliose, problemas no próprio quadril, e desenvolver algumas coisas que, além de atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, a autonomia dela, vai atrapalhar também, vai ter que trazer problemas médicos também, clínicos para ela. Então, eu vejo que o equipamento hoje é um ponto crucial, sim. Lógico, você falou algo muito importante, que é o conhecimento. A informação é fundamental. Você precisa conhecer o esporte paralímpico, para que essa criança tenha acesso ao esporte, não só de rendimento, tenha acesso à possibilidade de adentrar ao esporte de rendimento, né? Não só a criança, o esporte paralímpico ele pode ser tardio, mas principalmente esporte social, esporte de reabilitação, então precisa ser difundido de uma forma mais ampla. Mas, principalmente, a questão do equipamento ele vai ser um fator muito limitante. Né? O que a gente vê hoje em dia são crianças, são jovens, são adultos com equipamento inadequado, nem para a ação da vida diária, quanto mais com a prática esportiva. Então, o próprio equipamento, se ele for muito bom, ele já pode iniciar o esporte naquele equipamento. Né? O equipamento, a cadeira de uso diário dela, se for uma cadeira bacana, monobloco, resistente, ela pode fazer uso daquele equipamento. A gente vê isso também com próteses, né, com outros equipamentos também. Mas essa parte acessível no país, infelizmente, a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente tem que baratear, tem que custear, haver uma ação para que possa baratear esse processo e as pessoas terem acesso a um material acessível de mais qualidade e de acordo com aquela deficiência. E não pensar que a cadeira é uma cadeira maior, né, que pensando que a criança tem 3 anos, ela vai ter 10, ela vai poder caber na cadeira, só que dos 3 ao 10, perdeu-se muito com aquele equipamento, não só em questões de desenvolvimento e autonomia, mas principalmente também a questão clínica. Não, perfeito, Edu. Concordo em gênero, número e grau que você comentou. E como você falou, né, às vezes, é claro, tem pessoas, né, ali que não vão ter condições mesmo financeiras, como você falou. É muito caro, às vezes, né, comprar uma cadeira boa, mesmo que seja para as atividades de vida diária, mas para as pessoas que têm a condição, tem que fazer o entendimento que ela vai possibilitar não só as AVDs, né, mas vai possibilitar a iniciação ali no esporte, né? Então, por exemplo, no tênis de mesa, que a gente não tem necessidades específicas da cadeira, os atletas podem utilizar a cadeira que eles utilizam no dia a dia, né? Então, cumpre dupla função. E é claro, como você falou, né? Tipo, a pessoa está ali com a cadeira de hospital, né? Claro que a gente não vai excluir ela da prática, mas a gente vai ter que fazer várias adaptações, né? Isso vai prejudicar muito o desempenho, que poderia ser muito melhor se ela tivesse o equipamento adequado. E com isso, com a sua resposta, você até já adiantou um pouco, que nem você fez na última pergunta, a próxima pergunta, né? Que eu vou perguntar, né? Exatamente isso. Que é comum, né, que alguns professores e projetos não tenham cadeiras de rodas tão boas para a prática paradesportiva, que era exatamente isso que a gente estava falando. E aí eu queria que você comentasse mais a fundo que dicas você daria a estes profissionais, né, em relação à atuação e à prática mesmo em condições que estão longe de serem ideais em relação a cadeiras de rodas. Bom, uma pergunta complementa a outra, com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar em não perder a criança, não perder o jovem, o interesse daquela pessoa pelo esporte. Muitas vezes a falta de equipamento pode ser limitante. Não posso atender aqui porque eu não tenho equipamento. Não, tem que manter essa criança, esse jovem em atividade, nem que ela seja uma atividade secundária. Um trabalho em academia, se você está no atletismo,
fazer um trabalho no campo, desenvolvimento no campo, de lançamento, temporariamente, trabalhar o que dá para fazer naquele equipamento que ele usa no dia a dia dele, né, se ele tiver essa condição. Né, esse é um grande problema que a gente vai ter. Mas eu entendo que, principal, não perca, não desmotive o jovem, não o adulto, a criança, não os desmotivem, mantenham próximo de você e, óbvio, buscar alternativas de adaptações. É óbvio que nem sempre isso vai ser possível. Eu estou falando, de repente, eu posso estar falando de um grande centro, uma cidade interiorana pequena, mas as alternativas são sempre possíveis, mesmo com equipamento inadequado. Tá? Então, se você vai trabalhar com cadeira de corrida, por exemplo, eu quero trabalhar, não tenho cadeira de corrida. Vamos tentar trabalhar uma área de propulsão menor na própria cadeira de AVD dele, vamos botar uma área de propulsão menor na cadeira de basquete, que já fica mais próximo da corrida em cadeira, já se trabalha a técnica, vamos fazer a luvinha esparadrapo. São todos conceitos que a gente pode tentar manter e estimular na própria cadeira, óbvio, e pensando na vivência motora. Se eu não tenho essa condição de manter ele, mas eu quero manter ele próximo, meu clube tem um basquete, eu vou botar no basquete, ou vou emprestar uma cadeira de basquete para eu treinar o atletismo com ele, e aí a gente vai desenvolvendo dessa forma. Óbvio que a realidade de cada um vai chegar um cara, olha, eu tenho um menino muito bom, um menino que anda de muleta, mas tem um perfil morfológico para cadeira, quando senta na cadeira se transforma, mas eu não tenho nada aqui. Realmente fica muito difícil. Como você vai pegar aqui no Centro Paralímpico, ou numa grande prefeitura, eu tenho uma cadeira não é ideal, uma cadeira mais larga, uma cadeira não adequada para ele. Eu trabalho, uma coisa que eu proibi dentro da equipe, era que a atleta vendesse cadeira, né? Então a gente não cedia, a cadeira ficava. Então hoje minhas cadeiras aqui, elas são uma cadeira autoescola. Então essa cadeira passa para o jovem entra, inicia naquela cadeira, e quando ele consegue a sua bolsa atleta, ele vai adquirir seu equipamento. Mas a princípio, meu clube trabalha dessa forma. Nem todos os clubes têm essa realidade. Nem todos os centros têm essa realidade. Então o que a gente diz é, não afaste essa criança, e se precisar, coloque em modalidades alternativas próximas a você, que você consiga monitorar e vai atrás do equipamento, tenta arrumar alguma coisinha para que esse indivíduo possa se desenvolver no esporte, não perca um potencial talento, né? Então a gente depois está vendo que o menino morfologicamente serve para correr de cadeira, não vão perder essa possibilidade. Isso, perfeito, Edu. Eu acho que quando a gente fala, né, de inclusão ou de tornar acessível a prática para a pessoa com deficiência, e não só olhando para o cenário da pessoa com deficiência, por exemplo, eu ministro cursos também, né, para professores para ministrarem o tênis de mesa, né, o tênis de mesa para pessoas com deficiência, e o tênis de mesa é um esporte que você precisa de alguns materiais ali para jogar, né, a raquete, a bola, a mesa, e o que eu sempre comento ali nos cursos eles terem o pensamento de, às vezes, professor, na minha escola não tem mesa, não tem raquete, não tem nada. E aí eu mostro ali adaptações que podem ser feitas, né? O que pode virar mesa, o que pode virar bola, o que pode virar raquete, para que os alunos tenham a experiência de jogar tênis de mesa. Isso não quer dizer que eles vão virar atletas ali na escola, mas eles vão despertar, eles podem procurar um clube, né, que ofereça essas condições. Então, a mesma coisa com relação à cadeira, né, que você está trazendo. Então, tem uma pessoa ali, né, uma criança, enfim, alguém que utilize cadeira, que você veja potencial, mesmo que você não veja, que está procurando ali atividade, realmente se reinventar para conseguir deixar ela próxima até que apareça uma situação melhor, né? Uma cadeira, alguma oportunidade de ir atrás também. E, por último, essa questão que você comentou aí da autoescola das cadeiras é muito, muito legal. No tênis de mesa também a gente tem aqui a realidade de alguns atletas que acabam repassando as suas cadeiras que eles já não utilizam para atletas que não têm condições, já acompanhei alguns casos disso, e acho que tem que ficar aquela mensagem, né? Às vezes a pessoa perder ali o benefício que ela teria, talvez, de vender uma cadeira por X, mas que aquilo que ela vai estar oferecendo para a pessoa que está ganhando a cadeira é algo que o dinheiro não compra, né? Então, que a gente possa reforçar isso, e aqueles que têm possibilidade, né? Existem coisas que a gente não se venderia assim, né? Que a gente dá com aquele apreço de tipo, não, isso aqui vai te ajudar na sua vida e ofereça com prazer, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. E vira um ciclo, né, Rafa? O cara foi ajudado, ele vai ajudar no futuro. O cara que iniciou na cadeira que alguém possibilitou, com certeza, quando ele estiver lá na frente, ele vai fazer a mesma coisa. A gente só precisa dar início nesse ciclo.
Com certeza, com certeza. E aí, infelizmente, aqui vamos indo para nossa última pergunta, infelizmente, porque o papo está muito bom, eu também estou aprendendo bastante aqui. E aí eu queria perguntar, Edu, você como profissional aí já com anos de experiência, né, na área da cadeira de rodas, queria que você desse algumas dicas, né, de conhecimentos mínimos aí que um profissional, né, que pretende iniciar nesse sentido, ou já está trabalhando, mas tem algumas dificuldades e tal, que você considera que um professor treinador, né, de paradesporto, que vai atuar com cadeira de roda, precisa ter aí para auxiliar na sua prática pedagógica. Acho que você já comentou um pouco de tudo durante a nossa entrevista, mas que conhecimentos talvez você não tenha comentado ou que você queira reforçar, que seriam importantes aí para um professor que está iniciando nessa área? Bom, primeiro ele tem que conhecer equipamento. Isso quem trabalha com cadeira não pode desconhecer o equipamento. Simplesmente tem que saber como é que faz a manutenção. Não que ele precise fazer, tá? Óbvio que cada um tem uma realidade. Mas que ele saiba fazer a manutenção, que ele saiba ajustar a cadeira, que ele entenda o que é cada equipamento, entenda o que faz e o que pode proporcionar negativamente ou positivamente na cadeira. Então tem que saber ajustar um eixo, tem que saber trocar um pneu, tem que saber subir um assento, tem que saber o porquê daquilo. Então todo um processo é importante. O equipamento você vai ter que entender, vai ter que conhecer. Por quê? Você vai ter que passar esse conhecimento. Você vai ter que passar para o seu aluno, para o seu atleta, que ele vai ter que ter autonomia, ele vai ter que conhecer, trocar um pneu, regular a cadeira, ele vai ter que conhecer. E essa informação tem que vir de você. O Peter até falava aqui, que é um dos grandes treinadores aqui de McFadden e Chantal, que é um cara um sueco, ele falava, eu não sou mecânico, mas ele tem noções que ele vai ensinar, principalmente quem trabalha com iniciação. Você trabalha no alto rendimento, é uma outra pegada. Você não tem essa necessidade, mas para você chegar lá, você tem que ter conhecimento do equipamento. Tá? Fazer a manutenção vai fazer parte do atleta, mas quando criança jovem você vai ter que fazer. Tá? Então, primeiro você vai ter que ter essa noção. Entender que a corrida em cadeira ou o esporte de cadeira tem fatores biomecânicos completamente diferentes. Né? Então, ações vetores da física, ou seja, o deslocamento, ele pode ser mais rápido ou mais lento, mudança de direção mais rápido ou mais lento, dependendo do esporte que você vai ter. As ações, por isso que a gente fala que a corrida em cadeira é tão diferente, né? Então, até os 400 metros, os andantes levam vantagem, de 800 em diante, os cadeirantes são mais rápidos, e o porquê, metodologias de treinamento que vão implicar nisso. Hoje o meio fundista vai trabalhar muito facleto, vai trabalhar muito intermitente, porque é mudança de direção, a cadeira descansa em movimento, né? Então, entender que você não tem a fase excêntrica do movimento, ou seja, você está sempre consciente, quando você tem musculaturas sinergistas, a gente está entrando um pouquinho mais aprofundando na base do treinamento, mas você não tem a fase excêntrica, então você tem que entender a biomecânica, a técnica, buscar essa informação. Então, se você é um treinador de basquete, você vai ter que entender que você vai, quando trabalhar basquete em cadeira, outros fatores serão importantes que vai fazer esse diferencial. Você pode ser um treinador técnico, conhecer de tática, mas você precisa entender do equipamento, entender como treinar aquele atleta, entender como aquele atleta vai ser veloz, como ele vai se deslocar mais rápido, como ele vai mudar de direção mais rápido, que isso vai impactar no seu jogo. Assim como o treinador de corrida em cadeira. Ele vai ter que entender toda a técnica, toda a parte biomecânica, ele vai ter que entender toda a parte fisiológica da cadeira, mas principalmente, para isso, ele vai precisar conhecer o equipamento e conhecer a deficiência, porque eu entendo que trabalhar com esporte paralímpico, etiologia, você tem que entender de etiologia de suas sequelas. Né? A gente teve muita gente caindo de paraquedas de esporte paralímpico sem esse entendimento, isso é realmente complicado. Tem que ter esse entendimento, porque você vai conseguir extrair o melhor do seu atleta, trabalhar com segurança, né? E principalmente quando a gente trabalha na iniciação. Né? Então, um paralisado cerebral não tem as mesmas necessidades e habilidades que um cara que é um Yellow nível sério. A gente precisa entender isso. Entender etiologia não significa ser clínico, médico, mas você precisa entender etiologia e saber onde buscar informação. Esse é o grande segredo. Saber onde buscar informação é fundamental. Eu fui buscar informação no período de 2003, onde a internet é escada, a gente brinca, eu costumo dizer, né? Eu fui buscar na Argentina, eu fui buscar com atleta. Você via no circuito paralímpico, eu estava sentado no meio, os treinadores no canto, conversando com o atleta, porque a informação veio dali. Eu precisava entender daquilo que eu estava mexendo. Né? Então, entendimento do equipamento é fundamental. O atleta traz essa muita possibilidade. Toda a minha parte que eu conheço de equipamento, eu aprendi com o atleta. Tudo. A parte de
de ajuste, de manutenção, aprendi com o atleta. Então, busca da informação no lugar certo. Às vezes a gente acha que não adianta só você ir atrás de pesquisa, você ir atrás da parte de artigos científicos, são importantes, mas você tem que ir para a prática. Você tem que botar a mão na massa, você tem que entender. Você vai estagiar no lugar, você vai no lugar que é referência, procure entender o máximo do equipamento que você está mexendo. Porque a cadeira ela é muito parecida. Né? A cadeira de rugby, de basquete, de tênis, de corrida em cadeira são cadeiras, são rodas. E é isso que tem a sua particularidade de cada uma. E tem as suas necessidades de manutenção também. Que aula, que aula. Muito bom, Edu. E acho que isso se centra naquilo que eu sempre falo, né? Quando eu vou dar alguma aula sobre, quando perguntam, né, qual a diferença de trabalhar com pessoas com deficiência no esporte paradesporto, paradesporto, enfim. E eu sempre trago os professores de educação física que estão acostumados com esse conceito, né? Se você é professor, você vai entender, né? Você que está assistindo. Um dos princípios, né, do treinamento, né, que a gente aprende lá na faculdade é a individualidade, né, individualidade biológica ali. E a única questão de trabalhar com pessoas com deficiências é que além das questões físicas ali, de altura, de peso, de a velocidade de aprendizagem que vão estar inerentes a todas as pessoas, é que elas têm algumas características a mais que são as características da deficiência. Então é isso que você deve respeitar, né? E é exatamente isso que você falou. E além do mais, a questão da característica da modalidade, né? O para-atletismo, tem várias provas, dentre as quais, como você bem falou aqui, a corrida em cadeira é completamente diferente. Então não basta migrar, né? E acho que por isso que você se deu tão bem, né? Você veio cruzinho e aprendeu do zero ali com quem realmente fazia as coisas acontecerem. Fantástico, fantástico. E pena que a gente já está chegando ao final aqui. Foi muito rápido, mas foi muito bom. Então, com isso, queria agradecer sua participação, Edu, no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. E lembrando a todos aí que esse projeto só existe porque conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte. E aí eu queria deixar com você, Edu, aí para suas considerações finais e desde já reforçar o agradecimento que a gente tem por essa entrevista que foi fantástica. Bom, eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer a gente falar sobre esporte para pessoas com deficiência, né? E reforçando aquilo que eu falei, minha mensagem é essa, né? Você não vai entender de pessoas com deficiência se você não entender das deficiências, né? O que acarreta é importante. Talvez até o fato de eu migrar, né? Você já falou, eu vim cru do atletismo, né? Mas eu também vim com uma vivência interessante da reabilitação. Isso me trouxe algumas possibilidades aí. Graças a Deus eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou feliz com o que eu faço. A gente tem que entender que isso é um mercado, né? Vocês dão a possibilidade. Lá atrás, quando eu iniciei, com outros profissionais, até citar aqui Ciro, então, essa galera era praticamente voluntário, né? Eu, muito voluntário durante muito tempo, e a gente hoje tem um mercado de trabalho para isso, né? Para o esporte de pessoa com deficiência, dentro de escola, tem que estar dentro das clínicas, tem que estar dentro dos centros esportivos, das prefeituras, a gente tem que estar cada vez mais dentro. E a pessoa que não quer ser especialista, ela tem que entender também, pessoa com deficiência, porque essa pessoa vai chegar no centro esportivo e ela pode ser incluída, assim, nas modalidades, de alguma forma. A gente precisa ampliar isso, desmistificar isso, né? Eu, como especialista, eu não posso só atender pessoa com deficiência, né? E o cara que também é especialista em outra coisa, ele pode sim atender a pessoa com deficiência. A gente tem que primeiro entender que a gente está lidando com o ser humano, independente das condições, idades e fatores. Obrigado pela oportunidade, e a galera que está acompanhando me coloca à disposição. Quem quiser entrar em contato, pode demorar um pouquinho para responder, mas estou à disposição aí. Eu gosto bastante de conversar sobre a área, e muito obrigado pela oportunidade. É isso. Pessoal, e não esqueçam de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, estudantes, e lembramos que essa entrevista também está disponível no Instagram do projeto, que é @cbpp22. Sigam também o Edu lá no Instagram, Eduardo Leonel, a equipe dele, Fast Wheels, só pesquisar lá, com certeza vocês acham, vão estar acompanhando esse trabalho incrível aí que eles estão realizando. Então é isso, até a próxima entrevista.
Tchau, tchau.